Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, mas um não, é o primeiro que eu gravo esse ano. Feliz ano novo, que 2024 seja muito melhor para todos nós. Eu sou Danilo Rattori, derretendo no calor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Imagino que aí esteja calor também, porque a onda de calor está tomando o país inteiro, mas mais do que isso, estão retornando os campeonatos de futebol e com isso o Santos voltará a campo pela primeira vez depois do trágico último jogo que tivemos, enfim. Vou até fazer uma meia-culpa, eu demorei tanto para conseguir voltar a gravar, porque foi um período, claro, para todos muito difícil, mas enfim, o Santos toma uma parte muito grande, não só da minha vida, não só do meu tempo, mas também dos meus sentimentos, então foi um processo assim de repensar algumas coisas. Entrei de férias também, teve isso, mas eu passei assim por um momento de será que deveria continuar com o canal deu azar, eu compensava todo o desgaste, mas enfim, eu gosto de ter o canal, eu acho que isso é importante, eu acho que tem pessoas que assistem e que cobraram também a volta dos vídeos, assim, aconteceu alguns comentários, então eu fico satisfeito de ter tido esse tipo de retorno e eu vou tentar voltar a gravar, assim, aproveitar que ainda estou de férias e que o Santos volta amanhã a campo. Então vamos retornar às nossas atividades junto com o Santos Futebol Clube, que amanhã enfrentará o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Eurobike em Ribeirão. É o antigo estádio de Santa Cruz, eu imagino, né? Não sei se é o mesmo também, mas o estádio do Botafogo de Ribeirão Preto costumava ser o estádio Santa Cruz. Agora a Arena Eurobike, a partir das 18 horas do horário de Brasília, o que já é um pequeno desafio para mim, porque preciso constantemente me lembrar que aqui no Mato Grosso do Sul é 17 horas, mas 18 horas do horário de Brasília. Falaremos então deste Santos totalmente ou quase totalmente modificado desde a fatídica partida da última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, se for de sua vontade, deixe seu like, compartilha e comente aí a sua expectativa para essa volta, para esse time bastante modificado. Então vamos lá, aproveitando até a oportunidade, o presidente eleito Marcelo Teixeira fez uma entrevista coletiva hoje falando sobre diversos assuntos. Na verdade era para anunciar um novo patrocinador do Santos, a GT Foods, empresa aqui do Paraná, inclusive. Eu não estou no Paraná, mas enfim, empresa do Paraná, de Maringá. E aí aproveitou, deu uma pequena coletiva, respondeu algumas perguntas, expôs algumas situações do elenco e respondeu algumas perguntas sobre algumas questões relacionadas ao Santos. Então, a primeira, ou a pergunta mais importante é a questão do Fábio Carille. Então, vamos começar falando já sobre a questão do treinador do Santos. O Santos que volta neste ano com um treinador diferente, apesar de ser um treinador com passagem recente pela Vila Belmiro, é Fábio Carille, que nós já conhecemos bem, salvou o Santos do rebaixamento de 2021, e que tem toda uma situação relacionada ao seu contrato com o time japonês que ele dirigia, o Vevaren Nagasaki, da segunda divisão do campeonato japonês. É uma situação que para mim ainda está muito indefinida. O Santos se considera respaldado juridicamente, mas eu não confiaria nisso. Acho que ainda vai dar problema. Não sei nem se o presidente já não fez várias contratações planejando, assim, colocando um transfer ban numa possibilidade, porque pelo que eu entendi, assim, eu vou dar uma interpretação minha, mas, de novo, não li nenhum dos contratos, assim, mas pelo que foi notificado e pelo que tem sido falado, a minha interpretação é o sistema de contratos no Japão tem um período de mês, como se fosse, sei lá, de férias, mas ao invés disso, o profissional não é considerado contratado, remodelam-se os contratos e ele é renovado automaticamente para o próximo ano. Este período é exatamente agora, o mês de janeiro, e é nesse período que o Santos, sentindo que o Carille não estava sob contrato, colocou ele no bid, formalizou o contrato com ele, e aí, a partir de 1º de fevereiro,
na compreensão do Santos, ele já estará respaldado pelo contrato que está em vigor com o Santos e que foi feito no momento que ele não estava sob vigência de contrato do Vevara em Nagasaki. O clube japonês afirma que no Japão esses contratos são renovados automaticamente, o que faz sentido, na verdade. É ilógico que você tenha, por exemplo, um empregado sob contrato com multa rescisória e você tem um período em que ele possa sair sem que essa multa continue valendo. Então, sei lá, você faz um contrato de 2 ou 3 anos, e aí a cada ano vai ter um período em que ele sai sem essa multa. Apesar que, sei lá, às vezes imobiliários tem isso. De qualquer forma, no futebol é muito incomum. Você faz um contrato com o jogador, o contrato vale pelo tempo estipulado, mas enfim, durante todo esse período, o jogador está sob seu contrato. Eu não acho que essa brecha jurídica que o Santos acredita ter encontrado vá fazer sentido. Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso, mas de qualquer forma, hoje o Vevara Nagasaki entrou com processo na FIFA, exigindo que, a partir do dia 1º de fevereiro, ou o Santos pague a multa rescisória, ou o Carille esteja de volta no time. E essa é a situação que nós temos de momento. Então, do que eu entendi das matérias, né, o Marcelo Teixeira acredita que, assinando com o Carille nesse período, não existe a necessidade de pagamento de multa, que eu acho que é a grande questão. O Vevaren acredita o oposto, que o contrato continua com vigência, mesmo não estando formalizado, mas estava em processo e já estava renovado automaticamente. Aguardamos para ver o que acontecerá. As sanções incluem, inclusive, a possibilidade de transfer ban. Eu não sei não se ele já não fez o pacotão Marcelo Teixeira aí para solucionar essa questão. Nesse meio tempo, enquanto o Santos não sofre mais um transfer ban, talvez aconteça, talvez não, Marcelo Teixeira trouxe vários reforços, acabamos aqui no canal não fazendo, como eu disse, eu estava depurando meus sentimentos. Mas o Santos fez uma limpeza no elenco, tirou bastante gente, trouxe bastante gente. Só falando aqui de algumas ausências, então, o Soteldo foi emprestado para o Grêmio, mas acho que vai ser comprado por eles. Dodi foi vendido para o Grêmio, Lucas Braga foi emprestado para o time japonês. Gabriel Inocêncio vai embora, vai jogar no Água Santa, Luan Dias na Água Santa, Bruno Mezenga não faço ideia, mas volta para o Água Santa a princípio. O Gabriel Pirani foi vendido para o DC United, veja só, né? Gabriel Pirani, que eu acho que até conta como vencedor da Libertadores pelo Fluminense. Lucas Barbosa foi emprestado à Juventude e João Lucas emprestado à Juventude. Aí, solicitações do Carpini, que já nem está no Juventude mais, mas quase veio para cá. E aí, os jogadores que o Marcelo Teixeira trouxe, inclusive na apresentação que ele fez, ele já mostrou um pequeno organograma, assim, um esquema PowerPoint ali dos jogadores que estão no elenco. Interessante começarmos pelos goleiros, afinal de contas temos só 2, o João Paulo e o Diógenes. O Vladimir foi emprestado também, acho que não estava na matéria que eu li, mas o Vladimir foi emprestado, e os outros goleiros, o Breno Sossai, o Falcão, não sei, mas não estão a princípio nos planos. Eu não confio muito no Diógenes, eu não acho o Diógenes um goleiro que desperte tanta confiança, mas o Santos também tem um pequeno problema de formação de goleiros, assim, eles costumam apresentar normalmente as mesmas falhas, e o John foi vendido para o Botafogo. O Santos tentou trazer o Tadeu, não conseguiu, e fica aí com essa brecha no elenco. Esperamos que, antes de dar ruim com o Vevara em Nagasaki, que o Santos traga aí um outro goleiro. O nome mais cotado era o Marcelo Groy, não sei, enfim, que se destacou muito no Grêmio, tá na Europa, se eu não me engano, não, acho que tá no mundo árabe, enfim, não tenho certeza. Zagueiros, temos alguns, né? Zabala e Alex, que estão no departamento médico. Gil, Jair, que é um jovem, né? João Basso, que aceitou a reformulação do contrato. Messias e Joaquim, que já estavam no time, também acertaram a remodelação, né, do salário. E o Luiz Felipe estava, mas foi já emprestado. Não vai jogar no Santos essa temporada a princípio. Lateral esquerdo temos Jorge, Felipe Jonathan, que já estava, e o Kevson, que foi titular boa parte do ano passado. Interessante então a vida do Jorge, né? A volta do Jorge. Mas acredito que o Felipe Jonathan vai ser titular, ele que se recuperou de uma lesão no joelho, se não me engano foi ligamento cruzado. E 2 laterais direitos, coisa que o Santos precisava muito, já que o Santos tinha laterais direitos como João Lucas e não funcionaram. O Santos trouxe então Aderlan e Rainer. Esse Rainer era do Coritiba, eu não vejo muita confiança nele, se não me engano ele foi formado no Atlético, ou passou pelo Atlético Paranaense.
O Aderlan já é um nome que é mais interessante. Ele que veio. Ele tinha jogado na América, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Ele estava no Red Bull Bragantino, ele acho que jogou bastante tempo até no Red Bull Bragantino, tem 33 anos, mas é um jogador que eu acho interessante para uma posição que o Santos precisa muito, né? Volante temos Pituca, a volta de Diego Pituca, a volta de Zanocelo, que estava no Fortaleza, a chegada de João Schmidt, permanência do Rincon, de Tomás Rincon, e Alisson e Sandri, que estão no departamento médico, ainda vai um tempo para voltar, né? Fechando a meia, então, o Nonato que ficou e as chegadas de Juliano e de Casares. E no ataque, nós temos Marcelinho, Wesley, e Otero e Guilherme que vieram. E aí o atacante Pedrinho também, que imagino que seja para compor elenco, mas é um jogador que despertou muita polêmica. Enfim, eu espero que ele jogue. Desculpem a falha técnica. Como eu falei, estava muito quente, estava tão quente que o celular desligou sozinho e tive que mudar de ambiente, porque superaqueceu o aparelho. Estava falando aqui do jogador Pedrinho, que também aparece aí como um dos novos contratados do time no ataque. Então, Pedrinho, Guilherme, Marcelinho, Wesley e Otero. E de centroavantes temos nosso argentino Julio Furt, Morelos e William Bigode, o novo contratado. Um jogador que, enfim, que já não está nos seus melhores momentos, mas certamente ia marcar gol no Santos se estivesse jogando por qualquer outro desses times da Série B ou do Campeonato Paulista. Dessas novas vindas, quem eu gostaria de destacar, acho que o Aderlan pode ser um jogador muito importante, porque o Santos precisa muito de lateral direito. O Gil, eu acho que ele vai ser bom para ser uma liderança, talvez, né, da experiência, até para acompanhar o Jair. Eu acho que a grande importância do Gil, além do Basso, que já estava no time, mas que passou um tempo aí contundido no final da temporada passada, mas é não ter que jogar o Jair na fogueira, que foi a grande preocupação do time no ano passado, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Santos precisava de zagueiro, não tinha zagueiro, a opção era o Jair, que estava voltando de lesão e nem tinha jogado como titular no profissional. Acho que o Juliano vai ser um jogador que, enfim, saiu aqui do Paraná, ele foi revelado no Paraná Clube, acho um jogador com muita habilidade, eu sempre gostei dele. E vamos ver Casares e Otero, né? A dupla aí que vem com uma aura de um passado que os persegue, com certa razão, mas enfim, veremos como esse time se portará. Só para comentar então alguns jogadores que foram afastados, o Breno Society já tinha comentado, e o Mazotti, que eu acho que realmente são goleiros que não vão fazer sombra aí para o João Paulo de jeito nenhum. Ivonei e Ed Carlos, dois jogadores bastante conhecidos de quem acompanha o Santos, tanto da base quanto do profissional, também tiveram seus momentos. O zagueiro Derek, que eu acho que talvez pudesse ser emprestado para ganhar um pouco mais de ritmo, experiência. Interessante que o PowerPoint aqui do nosso presidente, ele coloca o Balieiro como lateral direito, eu nem sabia que ele era especificamente lateral direito, e o Cadu, e na lateral esquerda o Dodô, que ainda está no elenco. Até achei estranho, porque o Dodô chegou a ser lateral, ele foi titular como zagueiro muitas vezes no ano passado, mas não deve ter, então, aceitado a redução salarial. Uma pena, o Dodô é jogador daqueles que tem foto com camisa do Santos quando era pequeno, enfim. Lucas Lourenço, que voltou de vários empréstimos já, né? E aí os dois grandes problemas, né? Os dois salários muito grandes, que demonstram também a incompetência das outras diretorias do Santos, e que não aceitam aí nem ser emprestados, nem facilitar uma negociação e nem ter o salário reduzido, que são Lucas Lima e Mendonça, que estão treinando afastados, são inclusive os dois que viralizaram aí quando teve a reapresentação e eles tiveram que ser conduzidos para o outro portão, para o outro local de treinamento. O Mendonça, inclusive, que estava de carona, e acho que era com o Morelos até, e aí o Morelos teve que deixar ele lá e voltar depois. Então são dois jogadores aí que poderiam dar uma ajuda, né? Poderiam ser um pouco mais solidários, mas como alguém postou, o Lucas Lima sentou no próprio contrato com o Palmeiras durante boa parte dele. Não ia ser agora que ele ia se mostrar
interessado em ajudar o Santos, e o erro é de quem contratou, a gente sempre lembra. Aí tem o último PowerPoint, que são os atletas negociados. E aí é interessante que eles colocam o nome completo, assim, então tem alguns que até que eu não conhecia. Então, não sei se foi para isso exatamente, mas enfim. Douglas Moreira Fagundes, John Victor Maciel, que é o goleiro John, Jean Lucas de Souza Oliveira, Gabriel Cordeiro Pirani, Lucas Braga Ribeiro, Marcos Leonardo Santos Almeida, Jefferson Julio Soteldo Martínez, Lucas Henrique Barbosa, William Maranhão. Dá a entender que sim, que o nome dele é Maranhão mesmo. Eu achei que era só que ele era do Maranhão, enfim. Alan Victor Oliveira Mota, o Alanzinho. Fernando Paiva Correia. Fernandinho, acho que é o nome dele. Luiz Henrique Augustin Locobier, que é o Luizinho. Jonathan, com 2 N's, H em vários lugares. Expedito Coco Wagner. João Lucas, de Almeida Carvalho. Vladimir Orlando Cardoso de Araújo, o goleiro Vladimir. Thailson Pinto Gonçalves. Robson Alves Reis, o Robson Reis. Luiz Felipe do Nascimento dos Santos. Luiz Felipe, e Rodrigo Fernandes Cedrez. Então, o volante Rodrigo Fernandes também negociado como empréstimo pelo Santos Futebol Clube. São os jogadores que não participam do elenco do Santos nessa temporada. E este é o provável Santos, então, para amanhã. Santos que deve ir com muitos jogadores novos, então uma escalação bastante diferente do ano passado. João Paulo no gol, e isso não muda, até porque o Santos não conseguiu contratar outro goleiro que fizesse sombra ao João Paulo, que dirá tirar a titularidade dele. Aderlan na lateral direita, Felipe Jonathan na lateral esquerda, então Felipe Jonathan voltando. Acho interessante ele ser titular, porque você tinha as opções do Dodô, o próprio Jorge que voltou aí, o Kevson dificilmente continuaria titular mesmo, mas Felipe Jonathan aparece como provável titular aqui na matéria do Globo Esporte, do GE. Gil e Joaquim como dupla de zaga, então o experiente Gil com o Joaquim, que foi um bom zagueiro no ano passado. João Schmidt, Diego Pituca e Juliano. O João Schmidt, ele estava no futebol japonês, se não estou enganado, isso, no Kawasaki Frontale. Acho que, se não me engano, ele saiu do São Paulo e eu vi alguns São Paulinos comentando bem dele. Vamos ver como é que ele joga amanhã. João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, então um meio de campo assim, 2 volantes, mas o Pituca a gente conhece, é um volante que faz esse, como você gosta de falar, o box-to-box, né? Mas ele sai de uma área até a outra, né? Sai da defesa, ajuda no ataque e no apoio. Acho que se o Diego Pituca tiver mantido assim, boa parte do fôlego que ele tinha na época do Santos, vai ser um jogador muito importante para fazer esse apoio com o Juliano. E o ataque aí de Pedrinho, então Pedrinho, famigerado Pedrinho de titular, Guilherme e Furt na centroavância. Esse é o time que deve ser o titular contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vai ser um jogo assim muito interessante. Lembrando então, de novo, 18 horas horário de Brasília, a transmissão pelo Paulistão Play, que ninguém tem, e pela Casa TV no YouTube. Então, jogo aí aberto no YouTube para que todos possam assistir este novo Santos. Lembrando, aqui no Mato Grosso do Sul, 17 horas. E o Santos, que a gente lembra, tá no grupo de Portuguesa. Deixa eu só... Desculpa. Só confirmando aqui, Portuguesa, Ituano e Santo André. Então, o Santos só enfrentará um desses 3 times caso passe para a próxima fase, coisa que, lembramos, o Santos não faz desde 2020, 2021 e 2022 e 2023. O Santos não se classificou. Este foi o legado de Andrés Rueda. Certo, pessoal? Então, falei bastante aqui sobre várias coisas, né? Eu acho que estamos retomando, assim como o Santos está retomando seus trabalhos, estamos retomando aqui o espírito para voltar a falar de Santos. Espero que os vídeos possam ser um pouco mais frequentes do que tinham sido. Espero que esse ano seja um pouco menos cansativo, apesar que tem muitos eventos importantes esse ano na minha vida pessoal, então talvez eu não consiga. Mas de qualquer forma, estamos juntos. Saibam que o sentimento pelo Santos não muda, apesar da situação difícil que passamos, e que esse seja uma temporada melhor para todos nós. Bom, esperamos profundamente que seja uma temporada melhor para todos nós. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos que são nossos inscritos, obrigado por continuarem inscritos depois desse período de inatividade.
Se você não é inscrito, resolver se inscrever aí, dar mais uma chance, se inscreve, deixe seu like, compartilhe se achar importante. Desculpem aí a falha técnica, até isso tivemos de problema. E no mais, voltamos um melhor 2024 para todos nós, que assim seja, e no âmbito esportivo, futebolístico e do Santos também. Obrigado a todos, para cima deles, um abraço!